Em 1940, a DC Comics havia criado o Flash, um dos heróis mais famosos de todos os tempos. Eu tenho certeza de que ninguém esperava que mais de 80 anos depois, ele seria abençoado com esse lixo denominado de The Flash, que, diga-se de passagem, teve a pior produção que eu já vi em um filme de super-herói. Mas enfim, oi, beleza? Eu sou Kozra e sem enrolação, vamos logo para análise. O filme começa com a gente acompanhando o Barry Allen, ou no caso, o Ezra Miller. Digo isso porque algo que vocês vão reparar daqui pra frente é que o filme se resume ao Ezra Miller sendo Ezra Miller com os poderes do Flash. O Ezra Miller está atrasado para seu trabalho, o Alfred estava ligando para ele por causa que tinha um hospital que estava prestes a ser destruído e ele estava sem energia alguma devido ao metabolismo energético dele ser muito elevado. E como o bom ser que o Ezra Miller é claro que com tudo isso acontecendo e com ele sendo o Flash, ele falou pro Alfred que ele não iria salvar pessoas porque ele tinha que ir trabalhar e ainda por cima a coisa que mais preocupava ele era o fato de que a atendente do Subway que ele costuma ir está namorando. Mas após um pouco mais de discussão com Alfred e bom senso por parte do Ezra Miller, ele decide ir salvar pessoas enquanto o atendente chato do Subway faz o sanduíche dele. Então, o Ezra Miller se veste de Flash, faz uma fã desperdiçar comida e depois ele corre até o perigo, demonstrando o CGI do filme, que sinceramente é a coisa que mais parece a que eu já vi na minha vida. E isso que o filme lançou antes de ter IA generativa como a gente conhece hoje. Após esta corrida espetacular do nosso herói, ele chega no hospital e então recebe uma ligação do Batman avisando que ele não estava lá porque um criminoso com um vírus letal estava fugindo e que então o Flash teria que salvar as pessoas no hospital enquanto o Batman perseguia o fugitivo. Logo após a fala, uma parte do hospital começa a desmoronar, mais especificamente o berçário do hospital. Então aí começa a segunda maior demonstração do CGI desse filme. Nessa cena que me tirou belas gargalhadas dele salvando bebês com um burrito meio comido e um micro-ondas. O Batman, por sua vez, estava demonstrando ser o mesmo Batman de Zack Snyder, matando no mínimo dezenas de pessoas durante uma perseguição, cujo acaba em uma ponte quando o Batman e o criminoso estão pendurados por um fio enquanto a maleta com vírus está prestes a cair na água de Gotham. Mas então o Batman é salvo pela Mulher Maravilha, que puxa os dois com seu laço e que aparentemente é mais rápida que o Flash, mas sinceramente eu acho bem plausível devido a esse jeito tudo torto e esquisito que Ezra Miller corre. A Mulher Maravilha então começa uma das cenas mais humilhantes de toda a história do Flash e do Batman, fazendo o Ezra Miller admitir que ele é um virgão que não sabe falar com mulher. Após a cena causada pela Mulher Maravilha, todos saem do local. O que inclusive comprova que todos esses primeiros 15 minutos do filme são completamente irrelevantes para a trama. O Ezra Miller volta para o Subway logo no momento em que o sanduíche dele fica pronto, então ele corre para o seu trabalho de investigador policial, onde ele leva um sermão de seu chefe, e após o esporro, nós vemos o Ezra Miller saindo para o lado de fora e avistando algumas pessoas. Como os dois companheiros insuportáveis de trabalho dele, que zoam da cara dele e depois saem deixando-o para conversar com a Iris West, uma jovem que fez faculdade com o nosso protagonista e que ele tinha uma quedinha na época. Os dois acabam conversando e como a Iris é jornalista, ela tenta conseguir algumas informações dele a respeito do julgamento de seu pai, o que acaba caindo meio mal, fazendo com que o Ezra Miller saia de lá magoado com ela. Chegando em seu apartamento, ele abre uma correspondência que foi mandada pelas empresas Wayne e contém uma gravação de uma câmera de supermercado que mostra um cara adulto pegando algo na prateleira. Então, o Ezra Miller recebe uma ligação de seu pai que inicia o flashback que dá nome a esse vídeo que vocês estão vendo. Nele, nós vemos o Ezra Miller, criança, questionando o porquê a tarefa de matemática dele é tão ilógica, e questionando a sua mãe de como colocar todos os cálculos que resultam 24 em uma folha se existem 1 zilhão de cálculos possíveis. Eu sinto que essa criança burra literalmente falou a resposta em voz alta e não percebeu que era a resposta. E pior que isso, é a mãe dele que fala que algumas coisas não têm resposta, então ela fala pra ele não fazer a tarefa e que é melhor ele e o pai dele irem buscar molho de tomate no mercado. Eu sinceramente não sei se ela é muito burra de achar que aquilo não tem resposta e incentivar o filho dela a não fazer a tarefa, ou se ela é muito inteligente e tá se aproveitando da burrice de seu filho pra fazer ele trabalhar por ela.
Mas o que eu sei é que quando o Ezra Miller criança e seu pai voltam dessa ida ao mercado, eles ouvem um grito na cozinha e quando vão até lá, os dois se deparam com uma faca atravessando a senhora Miller, o que fez com que o Ezra Miller corresse procurando ajuda e que seu pai fosse preso. O filme volta para o presente e nele nós vemos o Ezra Miller conversando com Bruce Wayne, vulgo Batman, porque o Ezra Miller descobriu na noite passada que ele consegue viajar no tempo. O Bruce então fala para ele de que mesmo que ele possa voltar no tempo, ele não deveria porque isso mudaria todo o presente, e então sai dali. Em sequência, a Iris aparece e começa a conversar com Ezra Miller, que do nada, no meio da conversa, ele praticamente fala para ela que ele vai voltar no tempo, então deixa ela sozinha no apartamento dele. O cara consegue correr mais rápido que a luz e nem pra dar uma carona pra menina. Imagina só como seria se ele não estivesse afim dela. Seria capaz até dele trancar a porta antes de vazar. Então, o Ezra Miller se prepara e ignora quase que totalmente o que o Batman falou, voltando pro passado. Mais especificamente, há mais ou menos uns 20 anos atrás. Um pouco antes do dia em que sua mãe virou estampa de jornal. Ele entra no mercado e usa a sua super velocidade para ir até o carrinho de compras da sua mãe e colocar um maldito molho de tomate. Após colocar seu plano em prática, o Ezra Miller começa a viajar para o futuro e vê que deu certo. A mãe dele sobreviveu, mas eu gostaria de fazer uma ressalva. O Andy Muschietti, que se vocês não sabem é o cara que dirigiu esse filme, ele já confirmou que o Flash Reverso existe sim nesse universo e que ele que matou a mãe do Ezra Miller, que nem como nos quadrinhos. Mas como caramba essa lata de tomate impediu a morte da senhora Miller, sendo que o assassino literalmente tem os poderes do Flash. O que essa lata de tomate fez pro Flash Reverso não matar a mãe do Ezra Miller? Até eu tô com medo das capacidades dessa lata de tomate. Quando o Ezra Miller estava voltando pro presente, ele é empurrado por um ser estranho e o filme não faz questão nenhuma de explicar, assim parando de correr. O que o fez parar no passado. Como o filme não tenta em nenhum momento explicar o que acontece e parece levar em consideração que todos conhecem o personagem, eu vou explicar de forma rápida o que aconteceu. Aquele ser que empurrou o Ezra Miller era um fantasma da força de aceleração e ele tem basicamente matar qualquer um que interfira na linha do tempo. Dado o contexto, o Ezra Miller, sem pensar duas vezes, rouba e deixa dois idosos pelados no meio da rua e entra na casa de seus pais como se nada tivesse acontecido. E lá ele vê seu pai e mãe sãos e salvos, então ele começa a conversar com eles, fazer um monte de perguntas e coisas do tipo, mas ele olha pela janela e para o desespero do Havaí, ele vê que o ele do passado está coexistindo com o Ezra Miller atual, ou seja, existem dois Ezra Miller. E aí o Ezra Miller original usa sua super velocidade para ir até o outro Ezra Miller, o que acaba fazendo com que o outro Ezra Miller desmaie e seja levado escondido para o quarto dele. Lá, os Ezra Miller conversam, então o do passado descobre que ele vai se tornar um herói e o do futuro descobre que é esse o dia em que ele ganhou os poderes cronologicamente. Mas tem um porém. Nessa linha do tempo, o Ezra Miller não trabalhava em meio período no laboratório de polícia, e isso quer dizer que nessa linha do tempo ele não seria atingido pelo raio e pelas substâncias químicas. Então, ele não teria os poderes. E aí, os dois decidem se juntar para o Ezra Miller do passado ganhar os poderes e, consequentemente, o do presente continuar tendo os seus. A dupla invade o laboratório em uma grande demonstração dos poderes do protagonista e do CGI maravilhoso do filme, e que acaba resultando em uma briga que faz com que um ganhe os poderes e o outro os perca temporariamente. E aí a dupla vai até o apartamento do Ezra do passado, lá finalmente cai a ficha que agora ele tem super velocidade, então ele sai correndo na rua. Mas, ao que deve ter sido um pedido do Ezra Miller, ele acaba ficando pelado e causando um acidente que deve ter no mínimo matado umas 5 pessoas. Voltando para casa, os dois conversam e concordam de um ajudar o outro no dia seguinte. Lá, o Ezra Miller do passado veste o traje de Flash pela primeira vez, e é claro que se tratando do Ezra Miller, ele teria que fazer questão de citar como é apertado lá embaixo. Mas, para nossa sorte, e para não precisarmos ouvir isso, a cena é interrompida por uma interferência nos aparelhos eletrônicos, e isso era obra do General Zod, que se você não viu Homem de Aço, eu explico rapidamente. O Zod, assim como o Superman, era um kryptoniano, mas quando ele soube da existência do Clark, ele foi atrás dele. Na transmissão, o Zod fala que ele está em busca do kryptoniano que está na Terra, e que se ele não der as caras, ele começaria um ataque. Após a ameaça do Zod, os dois saem do local. E como o Superman desse universo é colocado no patamar de um deus, eles chegam à conclusão de que o Flash não é capaz de derrotar o Zod.
Então, os dois vão até o que parece ser um outro apartamento do Ezra Miller, mas que nesse caso é dividido com um monte de jovens que estão implicitamente drogados. Isso porque o Ezra Miller original teve a ideia de pesquisar sobre os heróis da Liga da Justiça para ver quem existe nessa linha do tempo. Então, ele descobre que o Aquaman, a Mulher Maravilha, o Superman e nem o Cyborg existem ou são heróis nessa linha do tempo. Mas ele começa a discutir com os amigos drogados do Ezra Miller do passado. Então, ele descobre que nessa linha do tempo, Michael J. Fox não interpreta Martin McFly em De Volta para o Futuro, o que pode parecer insignificante e aleatório de eu dizer aqui, mas revela que o passado também foi mudado quando houve alteração temporal e não só o futuro. Enfim, deixando essa nerdice de lá, nem tudo está perdido para nossos protagonistas. Isso porque, no fim da discussão, o Ezra Miller menciona o Batman, e eles o reconhecem. Ou seja, eles vão tentar invadir a mansão Wayne. Diga-se de passagem que para o personagem que deveria ser um cientista inteligente, o Ezra Miller só faz coisa burra no filme. O cara vai tentar invadir o lar do Batman e acabou de tentar argumentar com drogados. Isso é a mesma coisa de quando você está com seu avô e você tem que convencer ele de que o vídeo que ele está vendo de um golfinho jogando futebol é IA. Tanto discutir com um velho quanto discutir com drogados não dá em nada, é uma luta perdida. Ambos os lados só vão cagar pro que você falar e eles só vão ouvir o que querem ouvir. Quando ele chega na mansão Wayne, que por sinal estava com a porta aberta, eles entram e se deparam com um mendigo que dá uma vassourada e uma sacada no Ezra Miller original. E depois de dar uma surra no Ezra Miller, o mendigo ainda revela ser o Batman, mas mais especificamente o mesmo dos filmes dos anos 90. Ambos os lados se acalmam, então o Bruce, que como você deve ter reparado é um velho aqui, explica o que aconteceu naquela mudança temporal. E que eu meio que já expliquei aqui, então o Ezra Miller também decide discutir com o velho. E claro, ele não ganhou tal qual como eu já falei aqui. Mas, após apelar para o lado emocional do Bruce, ele consegue convencê-lo a ver se algum objeto voador não identificado entrou na Terra há décadas. O que surpreendentemente ele faz em coisa de 1 hora, indicando de que essa nave foi capturada pela Rússia antes de chegar ao chão. Então, o grupo composto pelo Batman, Flash e o Ezra Miller foi até o local que estranhamente não tinha segurança nenhuma e que também por algum motivo tinha a estrela do PT bem grande no topo do prédio. Entrando no prédio do PT, os Ezra Miller fazem muito barulho, assim chamando a atenção dos cientistas do local, que logo começam a fuzilar os dois. Então o Ezra Miller do passado salva o do presente, que começa a vomitar slime dos meus prêmios Nick, e no fim os dois são salvos pelo Batman, que humilha os cientistas e que os leva para o local cuja nave está. Lá dentro, o grupo que esperava encontrar o Superman encontrou na verdade o que parece ser uma cracuda desnutrida em posição fetal. E é neste momento em que o Ezra Miller usa o seu maior poder, o de sequestrar mulheres, assim levando a menina junto com eles. No meio do caminho, o Ezra Miller útil de alguma forma consegue a proeza de levar um tiro, ainda por cima na perna, mas ainda consegue sair de lá de dentro. O único problema é que na saída eles foram emboscados e imobilizados pelos guardas do prédio. Porém, o que ninguém esperava é que aquela cracuda fez fotossíntese e começou a descer a porrada nos guardas. Após a cena, a menina desmaia, então todos voltam para a mansão Wayne para se recuperar. Lá, a gente consegue ver a menina acordando e conversando com o Ezra Miller a respeito do Superman. E aí ela se revela a Supergirl e nega ajudar o grupo que salvou a vida dela porque existem humanos ruins. Adivinha quem que tá atacando o planeta do outro? Eu só te digo que nem planeta os kryptonianos tem mais. Depois da Supergirl sair voando até o Zod, o trio decide que para vencê-lo, o Ezra Miller inútil deveria recuperar seus poderes e por causa disso eles molham o Ezra Miller com substâncias químicas e fazem um raio cair nele, assim replicando a ganha de seus poderes. A primeira tentativa acaba não dando muito certo por algum motivo e eles não conseguiriam repetir porque os equipamentos não aguentaram raio. Mas vocês sabem que aguentam raio? Se vocês não sabem, a Supergirl, que retribui a ação de Ezra Miller sequestrando ele da mesma forma que ele a sequestrou. Mas como ela é muito vingativa, ela também leva ele para um segundo raio, coisa que realisticamente teria matado ele, mas a gente tá em filme de super-herói e sinceramente eu já vi coisa bem mais absurda no gênero. Junto do raio, os poderes do Ezra Miller também voltaram. Então, sem perder tempo, o grupo avança contra o exército de kryptonianos do Zod. No local, o grupo se separa de imediato. A Supergirl vai direto até o Zod.
O Batman fica atirando nos mais fracos enquanto voa, e os dois velocistas, que são provavelmente os dois mais fortes do local, ficam encarregados de derrotar os figurantes. Isso é a mesma coisa de se em uma partida de xadrez você usasse a sua rainha pra ficar matando o peão e usar só o cavalo pra fazer checkmate. Eles só estão complicando as coisas pra si mesmos. E como eu apontei, digamos que essa divisão não deu muito certo. Enquanto a dupla meteu a porrada nos figurantes, com o único ferimento sendo um corte no rosto do Ezra Miller do passado, o Batman acabou se explodindo e a Supergirl foi morta pelo Zod, que se fingiu de morto. Vendo isso, o Ezra Miller do passado começa a voltar no tempo para impedir a morte dos dois e, consequentemente, o outro Ezra Miller também volta junto com ele. Provisoriamente, as coisas até parecem estar indo bem. O Ezra Miller original fala pro Batman não se matar e o da cicatriz ajuda a Supergirl na porrada contra o Zod. Mas, como nem tudo são flores, os dois morrem mesmo assim. O Batman em um x1 com o Kryptoniano e a Supergirl é novamente morta pelo Zod. E para piorar mais ainda, quando os dois vão finalizar o Kryptoniano que matou o Batman, ele explode e como eles estavam intangíveis naquele momento e por algum motivo o Ezra Miller do passado para em um momento específico, um pedaço da armadura kryptoniana acaba ficando dentro de seu braço, de forma que em seguida ele descobre ser uma ótima arma, porém, como as mortes não foram evitadas, o da cicatriz volta novamente no tempo e apesar do outro Ezra Miller tentar impedi-lo de continuar e falar que é basicamente um evento canônico, ainda assim, ele volta algumas vezes em todas essas cenas horrorosas de CGI, o final é o mesmo. A morte da Supergirl se demonstra como um evento inevitável no universo. Em meio às viagens temporais, do nada surge um ser com uma espécie de armadura e começa a atacar o Ezra Miller, demonstrando assim uma força e velocidade bem acima das do protagonista. Durante o confronto, o Ezra Miller do passado volta para essa parte espaço-temporal que não faz sentido nenhum, que nem a maioria do filme, e para a tristeza do Havaí, salva o seu eu do futuro, disparando raios no rosto do ser, assim quebrando parte da máscara e revelando que ele, na verdade, é um velho. E como se já não bastasse ser velho, ainda por cima é o Ezra Miller velho. Mais especificamente o Ezra Miller do passado, que ficou tanto tempo viajando para tentar salvar a Supergirl, que agora ele já virou um idoso que fez tanto o negócio que ele fez com aquele pedaço da armadura kryptoniana, que ele já criou a própria armadura. E isso é um tesouro de furo de roteiro para eu falar aqui. Primeiro, algo que vai se intensificar muito mais os outros números é o fato de que um dos poderes do Flash é o envelhecimento diminuído, que também não é pouca coisa. Dependendo da mídia, ele pode ter um envelhecimento de mais de 10 vezes mais lento. Ou seja, quanto tempo esse cara ficou viajando no tempo pra ficar como um idoso de 80 anos? Segundo, como ele não morreu de fome, como esse imbecil não comeu nada durante séculos, talvez até um milênio. E isso piora se você lembrar que o Flash precisa comer muito mais do que o normal devido à rápida queima de calorias dele. Terceiro, como esse idiota se revestiu com tantos pedaços de metal kryptoniano e não morreu. Pelo contrário, ele ainda ganhou uma armadura e arma maneira com isso. Mas como ele não morreu com um literal pedaço de metal entrando no crânio dele? Afinal, ele tem um capacete, que inclusive cobria toda a cabeça dele. Quarto, como ele fez as suas necessidades nesse meio tempo? É impossível uma pessoa passar alguns dias sem urinar. Imagina um milênio. A única resposta coesa dentro das possibilidades é a de que ele passou um milênio inteiro mijando nas próprias calças. E sinceramente isso parece algo que Ezra Miller iria gostar. O único problema é que talvez a urina conduzisse a eletricidade para ele, mas a esse ponto o filme nem se esforça mais para tentar fazer algo competente. Quinto, até poderia continuar a falar de mais furos, mas isso daqui tá mais próximo de um jogo dos 7 erros do que de uma análise de filme. Então vamos voltar logo. Após a revelação, o Ezra Miller demonstra não ter tido desenvolvimento de personagem nenhum, tentando convencer um velho na base do argumento. Coisa que já foi estabelecido aqui, que é burrice. Imagina então com um cara que ficou mais tempo investindo nessa ideia do que o tempo da pena máxima dos crimes do Ezra Miller. Após a demonstração patética de burrice do Ezra Miller, o velho mijado parte pra cima dele com a intenção de matar, mas o Ezra Miller da cicatriz pula na frente do golpe, assim morrendo no lugar do protagonista, e consequentemente matando também a sua versão do futuro. E aí, o Ezra Miller finalmente toma vergonha na cara e decide tirar a lata de tomate do carrinho de mercado, assim fazendo a cena mais emocionante do filme inteiro ser sobre comprar uma lata de tomate. Então ele vai até o mercado logo depois do momento em que ele tinha colocado a lata de tomate no carrinho. Ele rouba novamente uma roupa, então começa a conversar com a sua mãe, que estranhamente decidiu abraçar um desconhecido. Depois da conversa com sua mãe, o Ezra Miller pega a lata de tomate, coloca ela de volta na prateleira e volta para o futuro.
Chegando lá, ele percebe que o julgamento de seu pai já tinha começado, e então ele corre até o tribunal, cujo, por coincidência, ele chegou no momento exato em que a prova definitiva a favor de seu pai foi mostrada, assim conseguindo provar a sua inocência. Saindo de lá, o Ezra Miller marca um encontro com a Iris, quase fala em rede nacional que ele voltou no tempo por causa de um tomate, e então chama o Bruce para falar sobre tudo o que aconteceu. Mas, quando ele sai do carro, ele se revela como um idoso, assim deixando uma ponta solta no último filme desse universo. Então, obrigado por ter visto até aqui. Se gostou do vídeo e quer mais do tipo, então se inscreve, deixa o like e comenta aí o que você achou. Aí, e de preferência dando sugestões do que eu posso melhorar. Enfim, é basicamente isso. Obrigado por hoje. Então, falou!